No começo dessa história, vamos conhecer um garoto perdedor chamado Suigin. Ele ainda não sabe, mas ele possui poderes sobrenaturais que o tornam o mais forte do mundo. Neste momento, ele está em uma missão para salvar o planeta e está cercado por milhões de zumbis e monstros que querem atacá-lo. Porém, quando os monstros correm em sua direção, Suigin ativa um poder elemental bizarramente poderoso. E em seguida, ele corre em direção aos inimigos e começa a derrotá-los com facilidade. Só que a verdade é que Suigin não foi sempre assim tão poderoso. No início de tudo, Suigin era apenas um garoto órfão, sujo, rejeitado e solitário que estudava em uma escola de elite construída sobre um antigo cemitério. Ele acreditava que sua vida nunca teria importância, assim como muitas outras pessoas esquecidas. Mas tudo começou a mudar quando ele descobriu que aquele príncipe egípcio golpista que mandava e-mails pedindo dinheiro em troca de promessas falsas era na verdade seu avô. Esse avô misterioso deixou para ele uma herança de 10 bilhões de ienes para gastar em jogos online. Pois é, esse é o tipo de sorte que nunca vai acontecer comigo e nem com você, mas o Suigin é o personagem principal, então ele tem essa sorte. Enfim, o Suigin estuda em uma academia privada chamada Shimyu, onde ele morava no dormitório masculino. Seus pais haviam saído para comprar leite e nunca mais voltaram, o que o obrigou a crescer sozinho, fazendo bicos para sobreviver. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando e sofrendo bullying por causa do seu vício em jogos. Em uma manhã de verão, enquanto trabalhava como salva-vidas e jogava videogame ao mesmo tempo, um grupo de valentões se aproximou e perguntou se ele tinha visto uma garota de cabelo rosa. Suigin disse que não sabia de nada e os garotos disseram que ele deveria ser mais atento no trabalho. Ele respondeu que nem sabia nadar e que estava ali apenas para limpar a piscina. Um dos valentões jogou o gato dele, o Ankoi, na água e mandou ele limpar aquilo. E então, sem pensar duas vezes, Suigin pulou na piscina para salvar o gato, mas acabou se afogando junto com ele. Quando abriu os olhos, estava deitado ao lado da piscina e viu seu amigo Rancho esperando ele acordar. Suigin perguntou se foi ele quem o salvou, mas Rancho respondeu que quando chegou, Suigin já tinha sido resgatado. Quem o salvou foi uma garota chamada Rika Ri. Ri era filha única do vice-presidente da Godgrave Tech, uma das maiores empresas de tecnologia e jogos do país. Ela era a garota mais bonita, inteligente e rica da escola, sempre cercada de admiradores. Enquanto Rancho explicava isso, ele segurava sua namorada no colo, orgulhoso de si mesmo. Suigin então se lembrou do que viu antes de desmaiar quando ele por acaso havia sido beijado por uma garota de cabelo rosa e ficou todo envergonhado ao lembrar disso. Algum tempo depois, enquanto trabalhava como vigia, Suigin encontrou um casal se agarrando no cemitério ao lado do campus. Ele tentou se aproximar e acabou assustando os dois e ficou triste por mais uma vez não ter vivido uma experiência amorosa. Ele limpou o local e se sentou perto de um poste com seu equipamento improvisado de jogos, roubando energia elétrica para jogar a noite toda. O jogo que ele jogava era o Dungeon Century, que era considerado um jogo difícil e caro. Porém, Suigin era completamente viciado nele, jogando todas as noites desde o lançamento. Ele já tinha passado do nível necessário para vencer o jogo e controlava um personagem de nível 180 chamado Gwyn, que lutava usando apenas um colete, um cachecol, uma cueca e um capacete ridículo. Mesmo com esse visual, ele era uma lenda urbana dentro do jogo. Na verdade, ele era apenas um jogador viciado e pobre, que não tinha dinheiro para gastar com equipamentos melhores. Após derrotar um dos chefes mais fortes do jogo, ele foi explorar uma nova masmorra e ouviu uma garota gritando enquanto fugia de um monstro. Ela tentou usar magia de água contra a criatura, mas não funcionou. Suigin então entrou em ação, usou seus ataques de gelo e derrotou o monstro com facilidade. A garota que tinha cabelo rosa se apresentou como rei, uma jogadora de nível 11, e perguntou quem ele era. Antes que ele pudesse responder, o computador dele desligou por causa de um problema na fiação. Quando olhou para cima, viu que o poste de onde roubava energia estava com defeito. Ele tentou consertar, mas acabou se distraindo ao ver a mesma garota abrir a janela do dormitório feminino. Enquanto ele a observava, a colega dela, Maki, achou que ele fosse um espião e jogou um travesseiro que o derrubou. No dia seguinte, enquanto limpava janelas como parte de outro trabalho, ele viu Ray jogando em seu computador. Ao olhar para a tela, percebeu que ela era a mesma jogadora que ele havia ajudado na noite anterior. Pela primeira vez, uma garota de verdade era sua amiga no jogo. Rancho percebeu o olhar de Suigin e disse que se apaixonar era normal, mas que Ray estava em outro nível e que ele deveria ser realista com suas expectativas. Mais tarde, já no dormitório, Suigin recebeu um pedido de amizade da Ray no jogo e ficou empolgado. Nos meses seguintes, os dois jogaram juntos e se tornaram grandes amigos. Um dia ela perguntou como ele era na vida real, e Suigin ficou triste ao pensar que talvez eles nunca pudessem ser amigos fora do jogo. Ele trabalhava o tempo todo, era pobre e sem família, enquanto ela vinha de um mundo completamente diferente. Porém, no jogo era diferente, então ele desejava que aqueles dias durassem para sempre.
sempre. Mas de repente tudo mudou quando surgiu uma notificação dizendo que o jogo Dungeon Century seria encerrado. Suigin ficou devastado e passou o dia andando sem rumo pela escola, sentindo que sua vida havia acabado. Sem o jogo ele perderia sua única conexão com Rei e voltaria a ser um garoto solitário. Enquanto isso, o vice-presidente da Goldgrave Tech entregou uma caixa misteriosa para sua filha Ri, pedindo que ela a mantivesse em segurança. Disse que era apenas uma precaução, pois um novo jogo estava prestes a ser lançado, um jogo que mudaria o mundo. Ele também comentou que ela parecia triste por ter encontrado alguém de quem gostava no jogo e ela ficou corada. Naquela noite, Ri entrou no jogo uma última vez e ficou esperando Suigin aparecer. Sentada na taverna, ouviu falar sobre um item escondido chamado Flor do Canto da Noite que podia realizar qualquer desejo. Alguns jogadores faziam piadas dizendo que talvez pudessem impedir os desenvolvedores de desligar os servidores se encontrassem aquele item escondido, mas logo riam da ideia. Pouco tempo depois, Suigin corre até seu poste e entra no jogo para encontrar Ri. Ela diz que falta apenas uma semana para os servidores serem desligados e que quer passar o máximo de tempo possível explorando o mundo do jogo com ele. Suigin pensa, tentando se enganar, que para ela ele é apenas mais um amigo online entre tantos outros dos jogos que ela joga. Ele sente que quando o jogo acabar, nunca mais poderá vê-la daquela forma e isso o entristece. Eles caminham juntos e conversam sobre o jogo. Antes de sair, Ri menciona a Flor do Canto da Noite e diz que quer encontrá-la a qualquer custo antes que o jogo acabe. Suigin, mesmo com o coração apertado, promete que vai ajudá-la a encontrar essa flor antes do fim. Enquanto isso, a empresa GGT anuncia o lançamento de seu novo grande jogo online chamado Grave Buster. Nele, os jogadores serão saqueadores de tumbas em busca de tesouros escondidos em diferentes estágios. Para aumentar o envolvimento dos jogadores, o jogo terá um sistema no qual o poder financeiro também determina a força dentro do jogo. Em outras palavras, quem tiver mais dinheiro na vida real também será mais forte no jogo. Todos os jogadores que se registrarem para o novo jogo receberão um console exclusivo chamado CA-Bay, feito especialmente para rodar Grave Buster. Assim, a semana passa e chega o dia do grande evento final de Dungeon Century. Rei entra no jogo e espera que Gwen apareça para ajudá-la a encontrar a flor, mas o tempo passa e ele não aparece. Enquanto isso, Suigin passa o dia todo trabalhando em bicos e afundado na tristeza. Em outro lugar, o velho Yuki assiste ao fim do jogo em seu escritório enquanto se prepara para lançar sua obra-prima, o Game Buster. Os jogadores antigos poderão transferir itens e moedas para o novo jogo, o que lhes dará vantagem, mas Yuki ainda espera que alguém encontre o item escondido antes do desligamento. Rei anda por um campo repleto de flores do canto e começa a procurar o item sozinha. De repente, um jogador de aparência monstruosa perde o controle e começa a atacar outros jogadores, roubando todos os equipamentos deles. Ele chega até o campo onde Rei está e ataca também. Ela tenta reagir, mas o avatar do inimigo se transforma em um monstro cheio de tentáculos e a situação se torna muito perigosa. Enquanto isso, Suigin se atrasa por causa de um pequeno acidente, mas finalmente consegue sentar na frente do computador e entrar no jogo. Ele vai até a taverna em busca de Ri, mas encontra o local destruído. Em uma mensagem gravada, ele descobre que ela foi sozinha procurar a flor. Suigin atravessa a cidade em ruínas até chegar ao campo e encontra Ri caída no chão com todos os seus equipamentos destruídos. Ele a segura nos braços e com lágrimas nos olhos ouve ela se desculpar por não ter conseguido encontrar a flor, mesmo segurando uma versão quebrada dela nas mãos. Quando as lágrimas de Suigin caem sobre a flor, ela começa a brilhar e floresce diante dos dois. Eles observam o milagre com admiração, mas em seguida o monstro de tentáculos aparece novamente e perfura o peito de Ri, matando-a. Suigin cai no chão com a flor em mãos no exato momento em que os servidores são desligados e o jogo chega ao fim. Em outro local, uma mulher ruiva entra na sede da GGT e vai até a sala de Yuki. Ela se senta na mesa dele e aponta uma arma para sua cabeça, dizendo que, apesar de ele ser seu colega de trabalho, ela lamenta precisar fazer aquilo. Yuki pergunta se ela está fingindo ser uma ladra qualquer e diz que isso é uma ideia péssima. Ele pergunta se aquilo foi ideia do presidente Ling, porque parece o tipo de plano sem criatividade que ele teria. A mulher pergunta se ele não vai contar como abrir a tumba e ele responde que jamais ajudaria ladrões como ela. Ela então o chama pelo nome e o reconhece como o último guardião das tumbas e agradece por seus serviços antes de atirar. Na manhã seguinte, Suigin caminha em direção à escola com sua bicicleta quebrada e vê Wankoi correndo para dentro da neblina. Quando chama pelo gato, ele vê Rei segurando o animal nos braços e fazendo carinho. Ele tenta passar por ela sem dizer nada, mas ela o reconhece como o jogador que sempre a protegeu no jogo e pergunta se pode agradecê-lo. Ele diz que não merece agradecimento, pois falhou no momento mais importante e nem chegou a tempo como havia prometido. Ela responde que está tudo bem e pergunta se ele a protegeria no novo jogo Grave Robber. Ele fica animado com a pergunta
pergunta e aceita, mas acaba quebrando o guidão da bicicleta, o que a faz rir. Mais tarde naquela manhã, a sede da GGT é cercada por carros da polícia e barreiras enquanto a investigação sobre o assassinato do vice-presidente Yuki começa. Suigin fica chocado ao ouvir sobre isso por Rancho durante a aula. Ele corre até o dormitório de Ri preocupado, já que o pai dela havia morrido. Lá ele encontra Maki, que diz que pessoas da empresa já vieram buscá-la mais cedo para tratar dos trâmites do funeral. Durante o velório, muitos comentam com pena sobre a sorte de Ri e surgem boatos de que Yuki estava endividado. O caso vai parar nos principais jornais e o presidente da GGT, Ling, faz um pronunciamento público dizendo que não vão descansar até encontrar o culpado. Enquanto isso, a assassina ruiva observa o discurso dele escondido atrás das cortinas. Em casa, Suigin vê as notícias e ao olhar para a foto de Yuki tem um flash de quando brincava com ele na infância. Ele começa a suspeitar que o conhece de algum lugar. Poucos dias depois, Ri liga para Suigin e pede para ele ir visitá-la. Após se cumprimentarem, ela entrega a ele uma caixa roxa com uma carta em cima. Suigin abre a carta e descobre que é uma mensagem de Yuki que pede que Ri entregasse a caixa para ele. Ao abrir a caixa, Suigin encontra um console CBI. Quando ele encosta o dedo na tela, um processo de identificação começa e o sistema o reconhece como Rico Suigin, iniciando o carregamento. Eles ficam sem entender por que Yuki queria que ele ficasse com aquele console até que Ri revela que não é filha biológica de Yuki. Ela foi adotada quando ainda era muito pequena e não sabe nada sobre seu verdadeiro pai. Nesse momento, um carro preto chega e a empregada de Ri avisa que alguns visitantes estão esperando. Ri vai até a porta e encontra dois homens perguntando se ela é filha de Yuki. Enquanto isso, o console de Suigin termina de carregar. Ele pega o dispositivo e vê na tela que tem 10 bilhões de ienes em sua conta do jogo. Ele pensa que deve haver algum erro, mas uma gravação começa a tocar. Na mensagem, Yuki diz que criou Ri como sua filha e que também é avô biológico de Suigin. Mesmo que ele não lembre disso, é verdade. Yuki explica que deixou a herança para que Suigin e Ri possam viver bem juntos. Suigin começa a ficar todo envergonhado só de imaginar a possibilidade de Ri ser sua esposa. Mas então Yuki continua a explicação. Ele conta que os verdadeiros pais de Ri eram amigos dele e tinham os mesmos ideais, mas foram mortos por inimigos. Por isso ele adotou Ri para protegê-la. Agora que ele se foi, Suigin precisa usar o dinheiro para cuidar dela. Nesse exato momento, Suigin ouve o grito de Ri vindo de fora. Ele vê que os dois homens estão tentando forçá-la a entrar no carro, dizendo que ela precisa resolver a enorme dívida que o pai deixou. Suigin corre escada abaixo e ordena que eles parem. Ele avança para enfrentá-los, acreditando que vai conseguir vencê-los com o poder da vontade, mas acaba apanhando de um dos homens, que o joga no chão e agride sem piedade. Vendo aquilo, Ri fica arrasada e diz que vai cooperar desde que parem de machucar Suigin. Quando a agressão para, Suigin segura o pé do homem e diz que vai pagar a dívida por ela. Ele descobre que a dívida é de 500 milhões de ienes e corre escada acima para buscar o dinheiro. Mas então Suigin descobre que a moeda do jogo não pode ser trocada por dinheiro real. Mesmo sendo algo óbvio, ele se surpreende com essa informação. Nesse instante, ele ouve a voz de Ria e olha pela janela, vendo-a sendo levada dentro do carro preto. Ela agradece por ele ter tentado ajudá-la mesmo sendo pobre. Quando o carro acelera, Suigin começa a chorar, pensando no sorriso de Ria, no tempo que passaram juntos no jogo e no fato de quase ter recebido a bênção do pai dela para ficar com ela. Então, movido por um forte sentimento e um desejo de protegê-la, ele decide persegui-los com sua bicicleta. Os homens dentro do carro comentam que foi bom ele ter apanhado, pois aquilo deveria tê-lo trazido de volta à realidade. Mas logo eles ouvem o barulho da bicicleta se aproximando e veem Suigin vindo atrás deles enquanto gritava o nome de Ria com toda a força. Ria abaixa o vidro, olha para trás e vê Suigin dizendo que vai salvá-la, não importa o que aconteça. Ela responde que vai esperar por ele. O motorista, irritado com aquela cena, pisa no freio de repente. Suigin se aproxima demais e o carro o atinge por trás, jogando-o com força contra o chão ao lado da estrada. Ria se encolhe no banco com medo enquanto os dois homens riem da situação dele. Mas então um homem encapuzado aparece dentro do carro de forma repentina, surpreendendo todos. O motorista pergunta quem ele era e o homem se apresenta como Silicon. Ele usa seu poder para eliminar os dois homens e faz o carro colidir. Suigin se aproxima confuso e pergunta quem ele era e onde estava Ria. Silicon responde que tem uma mensagem para ele e diz que Temujin Sen o espera em Grave Buster. Logo depois ele desaparece do local antes que o carro exploda. Mais tarde naquela noite, Suigin se deita em sua cama e tenta ativar o console do jogo, mas não consegue. Ele se recosta e começa a refletir sobre tudo o que aconteceu até ali. Ele se pergunta o que realmente é esse jogo chamado Grave Buster que Yuki criou. Além disso, ele quer entender quem era aquele homem e para onde ele levou Ria. Com tantas perguntas em sua cabeça, ele se sente sobrecarregado. Mas então seu console começa a brilhar com uma luz verde e uma garota de cabelos verdes e aparência chamativa aparece sobre ele. Suigin se assusta e pergunta quem ela era e por que estava ali.
Suigin. Ela diz que se chama Twin Star e que apareceu porque ele a convocou como seu mestre. Suigin tenta explicar que deve haver um engano, mas Twin Star garante que não está errada. Logo depois, ela teleporta os dois diretamente para o estágio 34 de Grave Buster. Após a chegada, Suigin observa o ambiente ao redor e começa a se perguntar se aquele era mesmo o novo jogo. Ele olha para Twin Star caída no chão, tonta, e então a vê sendo envolvida por uma névoa. Ela se transforma em duas criaturas pequenas e fofas, e Suigin se pergunta se aquela seria sua forma verdadeira. Enquanto isso, outros 3 jogadores aparecem no mesmo estágio, mas em uma área distante. Eles começam a explorar e procurar tesouros. Suigin, confuso, cutuca Twin Star para tentar entender o que estava acontecendo. Nesse momento, uma criatura enorme em forma de pirâmide surge da areia e pergunta quem ousou perturbar seu sono. Com isso, a cena muda para a introdução do jogo, revelando um mito sobre a criação do mundo. Há muito tempo, uma deusa extremamente poderosa criou aquele universo. Ela usou sua própria vida para dar origem a muitas outras e depois disso ficou exausta. Com tudo completo, ela decidiu entrar em sono eterno dentro da tumba imperial, deixando para trás um grande poder. Seu nome era Deusa Bango. De volta ao local de Suigin, o surgimento da pirâmide assusta Twin Star, que se transforma em dados digitais e entra no console de Suigin. Lá dentro, elas se apresentam como guias do jogo e desejam boa sorte antes de desaparecerem. A pirâmide ouve isso e diz que não permitirá que Suigin vá embora. Ele afirma que agora será testado para saber se é digno de se tornar um guardião da tumba. Sua missão é impedir qualquer intruso e proteger aquele estágio. Mas então ele olha para baixo e vê Suigin se afastando, dizendo que se importa tanto com aquilo quanto as pessoas se importam com sua própria vida social. Suigin afirma que não tem tempo para aquilo tudo. A pirâmide então diz que se for assim, significa que ele não se importa com Rikuria e não quer salvá-la. Ele explica que sem passar no teste, Suigin nunca poderá resgatá-la. Isso deixa Suigin irritado e ele se vira perguntando como a pirâmide sabia daquilo. De repente, um feixe de energia gigantesco passa por trás dele em direção à pirâmide, quase atingindo Suigin. Por sorte, o ataque erra o alvo e Suigin pergunta o que foi aquilo. Em outro ponto do mapa, os 3 jogadores que apareceram antes estão mirando na pirâmide de longe. A garota loira diz ao irmão mais novo, Sniper, que erraram o tiro, mas que o próximo será certeiro. Ela então pede à pequena Farin que avance e distraia os inimigos. De volta a Suigin, a pirâmide informa que os invasores já iniciaram o ataque e que ele deve enfrentá-los para passar no teste. Suigin responde que está pronto e manda começar logo. A pirâmide então dispara um laser verde no chão e invoca uma garota com aparência felina chamada Shastia. Ela representa o espírito do deserto. Depois de aparecer, ela se vira para Suigin e pergunta se ele era quem ela esperava. Quando ele confirma, ela diz que estava aguardando por ele e salta em seus braços como uma raposa, roubando seu primeiro beijo. Suigin se anima, mas logo começa a ter um flashback de infância, lembrando de quando Yuki lhe deu o cachecol vermelho. Ele reconhece naquele momento que Yuki era mesmo seu avô e fica emocionado. Shastia comenta que conseguiram quebrar o selo de suas memórias e fica muito feliz. Em seguida, a pirâmide também fala e diz que chegou a hora de revelar sua verdadeira forma. O compartimento superior da pirâmide se abre, e de dentro dele sai Rikuyuki flutuando sobre um veículo aéreo. Ele se apresenta como o avô de Suigin e explica que apesar de ter vivido sob muitas identidades, a única verdadeira era de ser avô dele. Logo depois, Phoebe usa sua habilidade de invocação e libera uma horda de insetos nojentos contra a pirâmide. Farin também ataca usando sua espada explosiva e monta em um dos insetos, avançando em direção a Suigin. Eles pensam nos tesouros e recompensas daquele estágio e afirmam que ficarão ricos com isso. Eles se preparam para disparar outro ataque energético na pirâmide. Enquanto isso, Yuki explica que é apenas um dado salvo no jogo antes de sua morte no mundo real. Eles correm para dentro da pirâmide e Yuki conduz Suigin até o cockpit de um guardião gigante escondido ali chamado Guardião Yuki 34. Ele prepara a ativação do gigante. Farin ataca com um golpe forte de sua espada, cortando a pirâmide ao meio, mas na verdade ela só estava se abrindo para revelar o guardião verdadeiro escondido no subterrâneo. O guardião emerge e imediatamente destrói vários insetos gigantes, deixando Farin assustada com sua presença imponente. Enquanto isso, Rei acorda de um pesadelo no qual não conseguiu salvar Suigin do afogamento no dia anterior. Ela se encontra trancada em uma cela vigiada por uma garota mais jovem. A garota joga um vestido em sua direção e manda que ela se prepare para o ritual de purificação. Depois disso, Rei é levada até um lago onde algumas sereias ajudam a banhá-la. No campo de batalha, Suigin e Shastia estão dentro do guardião gigante, mas continuam tão inexperientes quanto estavam do lado de fora. Sem saber como controlá-lo, eles são atacados pelos centopeias e por Farin, que pensa que aquele robô não passa de um monte de metal inútil. Suigin e Shastia tentam se defender dos ataques, enquanto Yuki lembra da origem do mundo e explica que os guardiões das tumbas e os saqueadores têm lutado pela tumba da deusa há mais de 1000 anos, mas que originalmente ambos possuíam os mesmos poderes. Ele diz que os guardiões existem para conter os saqueadores que querem espalhar
causar destruição e obter o poder da deusa para si mesmos. Proteger as tumbas, o poder e o mundo é seu dever. Porém, ao longo do tempo, o número de guardiões foi diminuindo até restarem apenas alguns poucos. Enquanto isso, Eiyu termina de carregar seu canhão e dispara um enorme raio de energia contra o guardião gigante, destruindo uma das pernas da máquina. O robô desaba no chão e Shastia se preocupa com o impacto, mas Suigin parece ter um plano. Ele diz a ela que devem eliminar o canhão de longo alcance primeiro. O guardião se posiciona com sua arma enquanto Shastia assume o controle da mira. Suigin observa o campo e localiza Eiyu próximo de Fobib. Ele orienta Shastia a mirar com calma e atirar. Com tudo preparado, Shastia dispara e um raio vermelho de energia é lançado em direção a Eiyu. Ele entra em pânico e grita, mas o raio é refletido por um grupo de cartas de diamante e atinge o guardião em vez de Eiyu. Phoebe foi a responsável pelo contra-ataque e ela então ativa a carta de hipnose e lança várias cartas no ar. A magia afeta a mente de Shastia e começa a atirar repetidamente nas cartas no céu descontrolada. Ela gasta quase toda a munição, restando apenas um disparo, mas Suigin consegue impedi-la a tempo e a imobiliza. Nesse momento, Farin e os Centopeias continuam atacando o guardião. Alguns dos robôs Centopeias conseguem invadir o interior da máquina e começam a danificá-la por dentro. Phoebe avisa Farin para se abrigar, pois Eiyu está prestes a liberar seu ataque mais poderoso. Lá dentro, Suigin se vira para pedir ajuda a Yuki, mas o encontra caído no chão, prestes a desaparecer. Yuki diz que é apenas uma cópia digital do verdadeiro Yuki e que seu tempo está acabando. Ele pede que Suigin não fique triste e orienta a proteger a tumba de Bango, pois essa é a única maneira de salvar Ria. Antes de desaparecer, ele afirma que Suigin é o último dos guardiões das tumbas. Suigin fica profundamente abalado por perder o avô justo quando havia recuperado suas memórias. Ele grita de tristeza e seu cachecol começa a brilhar, indicando que uma força nova despertou. Com um plano em mente, ele coloca Twin Star no controle da mente de Shastia. Em seguida, ele monta em um dos Centopeias e voa até o céu em direção a Phoebe. Farin tenta alcançá-lo para saber quem ele é, mas cai na armadilha quando Suigin sinaliza para Twin Star fazerem Shastia disparar contra os paus no céu, atingindo Farin e derrubando-a. Depois disso, Suigin posiciona algumas cartas de diamante refletoras no caminho e faz com que o raio de energia rebata nelas, atingindo Phoebe e eliminando-a também. Em seguida, ele permanece no ar em pé sobre uma das cartas e encara Eiyu. Ele afirma que os guardiões ainda existem. Eiyu, surpreso, sobe no canhão e dispara contra Suigin, mas Suigin usa outra carta para refletir o ataque de volta, eliminando Eiyu. Ele retorna ao guardião e Shastia diz que ele passou no teste e agora é o último dos guardiões das tumbas. Suigin afirma que só conseguiu por causa da ajuda dela e de Twin Star. Shastia diz que ele foi incrível e se despede, dizendo que sua missão terminou. Ela o abraça e com isso o estágio inteiro, o guardião e Shastia se desfazem em partículas digitais. Em seguida, Suigin então cai em um abismo digital escuro. Mas logo após sua partida, uma mulher armada e de cabelos rosa aparece atrás dele. Ela diz que estava curiosa sobre quem enfrentaria, mas diz que ele parece só um bebê. Ela afirma que ele não é o último guardião e que esse título pertence a ela, e em seguida atira nele com seu rifle. Depois de ser atingido, Suigin é expulso do jogo e se vê de volta em sua cama. Ele verifica o peito procurando o ferimento, mas o corpo se cura rapidamente. Nesse momento, ele recebe uma chamada no seu console. Ao atender, escuta um homem que se apresenta como Temujin do clã dos Totens. Ele diz que estará esperando por ele em Gravebuster e encerra a ligação. Suigin então recebe uma imagem mostrando Ria deitada em uma cama, vulnerável, que faz com que ele comece a se preocupar seriamente com sua segurança. Com o lançamento de Gravebuster, o mundo inteiro mergulha na nova febre. Agora, ostentar dinheiro e status se tornou a moda dominante. Muitos jogadores novos entram no jogo com grandes quantias de ienes, compram equipamentos poderosos e tentam chamar a atenção. No dia seguinte, no estágio 35 do jogo, chamado Mentes Douradas, Phoebe e seu grupo se reúnem com seu autoproclamado líder, Wild Wolf Kringled. Eles chamam seu time de Caçadores de Ouro. Esse grupo persegue jogadores iniciantes para roubar seus itens valiosos. Eles esperam em um ponto movimentado observando o surgimento de presas novas. Eventualmente encontram um grupo de novatos, todos usando equipamentos novos. Um deles derrota um monstro e consegue um pouco de ouro. Enquanto os outros o elogiam, Phoebe se aproxima com Furrin e afirma que encontraram um grande tesouro nas minas da cabeça, mas que foram atacadas por monstros e ela está com medo. Ela tenta usar seu charme para convencer os novatos a seguirem até a mina. Quando chegam, os jogadores perguntam onde estão os monstros e Phoebe diz que devem ter fugido ao ver os equipamentos brilhantes deles. Então os monstros reaparecem e roubam mais de 3 milhões de moedas. Os jogadores gananciosos correm para a mina. Furrin observa a cena com desgosto. Quando estão todos dentro, usa seu cajado para prender os novatos em uma armadilha de energia. Nesse momento, Kringled salta de cima e diz que agora vai tomar tudo que eles têm. Enquanto isso, Suigin vai até a biblioteca da academia para estudar
pesquisar mais sobre o novo jogo. Ele procura informações sobre Temujin e os totens para tentar descobrir onde está Ria. Nesse momento, Rancho aparece e diz que conhece alguém que pode ajudar. Ele apresenta sua nova namorada, que apesar da aparência é uma viciada em jogos e participou da versão beta fechada. Suigin se pergunta como Rancho consegue se envolver com alguém tão diferente, mas continua sua pesquisa. Ele descobre que o mundo de Grave Buster é controlado por um homem chamado Dark Tiger, líder de uma organização chamada Precious. Essa organização é formada por jogadores ricos que usam dinheiro para dominar o jogo, roubando de outros jogadores e mantendo o controle total. No entanto, surgiram grupos que resistem a esse domínio, entre eles os totens liderados por Temujin. Temujin é retratado como um homem perigoso disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Mais tarde, Suigin observa novamente a imagem de Ria enviada por Temujin. Ele reflete sobre o fato de que Temujin faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Tomado por pensamentos intensos, ele rola na cama, agitado. Enquanto isso, Ria acorda em um quarto e é abordada pelo próprio Temujin. Ele diz que ela pode ter tudo o que quiser, basta pedir, mas que não pode sair dali. No mundo real, Suigin vai até o dormitório feminino e visita Maki. Ela diz que ninguém sabe onde Ria está, como se tivesse desaparecido. Ele olha para o laptop de Ria, decide que vai trazê-la de volta e diz a Maki que ela vai retornar em breve. Depois disso, ele ativa o console, chama Twin Star e diz que está pronto, sendo transportado com ela para o jogo. Enquanto isso, Kringler e seu grupo comemoram no saguão dos jogadores após saquearem mais de 1 milhão de ienes dos iniciantes. Ele diz que atacar novatos ricos é a melhor estratégia, mas Phoebe o repreende, dizendo que ele não parece nada legal dizendo essas coisas em voz alta. Nesse momento, Furrin aponta para um homem grande, com aparência desleixada, vestido com trapos, que está sentado à mesa bem na frente deles. Eio diz que vai verificar quem é aquele sujeito. Depois ele retorna dizendo que o homem era o líder dos generais, um dos grupos centrais da Precious. Todo o grupo dele havia sido derrotado por uma mulher misteriosa que apareceu do nada e os despojou de tudo o que tinham. Eles acham a história absurda e dizem que provavelmente se trata de um boato, ou que o grupo teve um conflito interno. Depois disso, o grupo parte para mais uma caçada e captura outro trio de jogadores novatos. Kringalurd saca sua espada e atinge um deles. De imediato, todos os itens e o dinheiro dos três começam a ser drenados de suas contas e transferidos para a conta de Kringalurd. Ele explica que quando a conta de um jogador chega a zero, ele é desconectado à força e a conta é deletada. Após roubar tudo de um deles, ele se prepara para fazer o mesmo com os outros. Mas alguém dispara de longe contra a prisão de energia e quebra a barreira. Os novatos aproveitam para fugir. Kringalurd aponta a espada para a atiradora e pergunta quem ela é. A mulher se revela como a mesma atiradora que havia disparado contra Suigin anteriormente e afirma que está ali para caçá-los. Farin inicia a luta disparando uma série de ataques com sua espada. Phoebe e Eio se unem em um ataque combinado de reflexão e energia. A mulher, no entanto, desvia de todos os golpes com extrema agilidade, como se tivesse armadura de protagonista. Ela pousa em frente a Kringalurd, mas Phoebe e os demais a cercam e exigem que ela solte a arma. Ela olha para todos com desprezo, finge concordar e solta a arma apenas para ativar um feitiço de jaula gravitacional que prende todos os inimigos. Em seguida, ela salta para fora da área e aponta a arma diretamente para Kringalurd, exigindo que ele entregue seus itens. Ele começa a implorar e diz que ela deveria pegar os itens do grupo dele, pois são mais fortes e mais valiosos. Ele a deixa se aproximar aparentando ser fraco e assim que ela se vira, ele a golpeia com sua espada. Enquanto Phoebe e os outros o criticam por traí-los, ele a chama de tola. A mulher afirma que aquela é uma espada que transfere o poder financeiro de uma pessoa para outra, tirando dos mais fracos e entregando aos mais ricos. Kringalurd confirma isso e revela que, apesar da aparência, sua conta tem mais de 50 milhões de ienes. Ele então fica chocado ao ver a conta dela e descobre que ela é uma das 5 jogadoras mais ricas do jogo, com mais de 100 milhões de ienes. Ela o encara e diz que não se importaria em entregar o ouro para ele se ele fosse capaz de carregá-lo. Logo depois, ela deixa cair um enorme bloco de ouro sobre ele, eliminando seu personagem na hora. Depois disso, ela entra em sua carruagem. Phoebe pergunta seu nome. Ela responde que é conhecida como a colecionadora e que vive para eliminar saqueadores de tumbas. Em seguida, ela parte enquanto ri alto e desaparece na distância. Seu nome rapidamente entra para os rankings superiores da Precious, que decide que ela precisa ser eliminada. Na base dos totens, o membro Hitret entrega a Temujin um Seabei vermelho que havia sido encomendado. Temujin afirma que com aquilo poderão mostrar a Precious que também podem ser imprevisíveis. A pequena ninja Pochirika observa e pergunta se ele pretende dar aquilo para Ria, alegando que ela se tornou inútil depois
depois da morte de Yuki. Silicon interrompe e ordena que ela se cale. Temujin responde que sabe que Ria ainda não compreende seu próprio valor, mas que um dia ela entenderá. Logo depois, Temujin veste Ria com uma roupa provocante e entrega ela um Seabei vermelho, convidando-a para se tornar uma nova integrante dos Totens. Enquanto isso, Suigin sobrevoa uma arena no estágio 10 chamada Portal da Batalha dos Gêmeos. Ele quer encontrar o organizador das batalhas, Lalum, que também é responsável pelos cursos para iniciantes. Durante o voo, Suigin nota um garoto chamado Takashi escalando a lateral da arena. Ele decide ajudá-lo e faz Twinstar carregar os dois até o topo. Takashi conta que é um órfão pobre que vive com sua irmã mais velha chamada Maikan. Eles moram nos bairros abandonados e mal conseguem sobreviver. Takashi soube que era possível ganhar dinheiro com esse novo jogo e se interessou. Maikan, mesmo doente, o incentivou a tentar e trabalhou duro para comprar 2 consoles Seabei para eles. Eles treinaram muito. Takashi conseguiu uma arma especial que permite tirar fotos e armazená-las. Com as memórias dessas fotos, ele aumenta o poder da arma e libera habilidades especiais. Um dia, Maikan adoeceu gravemente. Takashi entrou no torneio de Lalum para ganhar o prêmio real de 10 milhões de ienes e um familiar raro no jogo, uma leoparda das neves. Enquanto isso, Suigin, um dos 5 bilionários do jogo, voa sobre a arena apenas para evitar pagar os 50 mil ienes da taxa de inscrição. Abaixo, uma batalha acontece entre 2 magos do gelo autoproclamados os melhores do jogo, Mammoth Viking e Frost Magician Yeu. Phoebe e Farin observam a disputa e comentam sobre os títulos exagerados, enquanto demonstram animação semelhante à de Ria quando sonhou com Suigin. A luta começa. Eiyu dispara estilhaços de gelo com seu cajado, mas Viking atravessa os ataques balançando seu machado com força. Eiyu parece estar perdendo, mas na verdade está tentando atrair o inimigo para o centro, cercado pelos estilhaços, para congelá-lo e vencê-lo com o ataque final. Enquanto isso acontece, Twin Stars pergunta a Takashi quem ele acha que vai vencer. Takashi responde que nenhum dos dois vencerá, pois ele está ali para isso. Ele usa seu álbum para se equipar com uma armadura poderosa. A transformação repentina faz Twin Stars soltá-los. Takashi cai sobre Eiyu e o nocauteia imediatamente. Depois desafia o Viking. Os comentaristas confirmam que, pelas regras, o invasor que desafia os participantes se torna automaticamente um deles. Assim, Takashi e Suigin entram na disputa. Takashi transforma seu álbum em um martelo de energia gigantesco, mas o Viking se mostra muito mais forte e o derrota facilmente. Suigin observa a situação e percebe que Takashi está lutando por sua irmã doente. Ele nota que o garoto está perdendo memórias dela conforme continua lutando e, tocado por isso, decide assumir a batalha. Suigin entra em campo inicialmente parecendo confiante, mas logo se vê em apuros, desviando dos golpes e torcendo para não ser derrotado com um único ataque. O Viking, entediado, decide usar magia de gelo e prende Suigin pelas pernas. Suigin tenta se soltar, mas não consegue. O Viking avança com seu machado para o golpe final. Nesse momento, Twinstar intervém e bloqueia o ataque com as próprias mãos. Ela diz a Suigin que ele vai ter que compensá-la por isso depois. Ela empurra o Viking para trás e diz que é hora de mostrar sua verdadeira forma. Ela se prepara para se transformar em um dragão de 2 cabeças, mas volta à forma de Twinstar, 2 criaturinhas felpudas. O Viking acha as 2 adoráveis e as pega com as mãos. Takashi pula em defesa delas e diz que um herói protege garotas e que ainda tem forças para lutar. Ouvindo isso, Twinstar se sentem comovidas e se fundem novamente, retornando à forma completa de Twinstar. Twinstar agradece Takashi por tê-la salvado e então se transforma de verdade, revelando sua forma completa como um dragão de 2 cabeças. O presidente Lao Long confere seus documentos e confirma que ela é uma criatura lendária extremamente rara, classificada como uma besta humanoide de classe S chamada Dragão de Jade de 2 cabeças. Todos se perguntam como alguém como Suigin conseguiu domar uma familiar de nível tão alto. Twinstar decide acabar logo com a batalha e dispara seu sopro de esmeralda contra o Viking, transformando-o em cristal antes de despedaçá-lo por completo e encerrar a luta com vitória. Com isso, eles vencem o torneio. Suigin entrega todos os prêmios para Takashi e segue a pé até o próximo estágio, onde irá participar do curso para iniciantes ministrado pelo presidente Lao Long. Enquanto isso, o presidente observa de longe, se perguntando quem Suigin realmente é, e começa a suspeitar se ele teria alguma ligação com aquela mulher misteriosa que venceu sozinha um torneio anterior, referindo-se à colecionadora. Suigin chega ao local do curso para iniciantes e encontra 2 outros jogadores que também participariam. Ele tenta ser simpático e cumprimenta os 2, mas o rapaz de cabelo roxo o ignora completamente, enquanto o outro, mais alegre e apaixonado por música, o reconhece como o garoto pobre da sala de aula que está sempre fazendo bico. O nome dele é Sha, e ele é presidente do conselho estudantil, além de colega de turma de Suigin. No entanto, Suigin não o reconhece, já que costuma passar as aulas dormindo ou fora trabalhando. Ele só tem contato com Rancho e seu amigo imaginário Timmy.
Logo em seguida, uma garota de pele clara aparece no palco cheia de energia e se apresenta como a treinadora do grupo. Seu nome é Rin. Ela chama todos os nomes e revela que o garoto de cabelo roxo se chama Titan. Rin os guia por um terreno rochoso, explicando que o treinamento será em formato de batalha real. Ela diz que aquele lugar foi há 100 anos o local de uma tumba que foi completamente saqueada depois que os saqueadores derrotaram o chefe do local. Sha observa e percebe muitos monstros escondidos nas sombras das rochas. Ele pergunta a Rin sobre eles e ela explica que são chamados de macacos topeira, e diz que eles são criaturas ágeis e espertas. Para completar o treinamento, os jogadores precisam derrotar todos eles. Sha sugere que lutem em equipe, mas Titan responde friamente que prefere agir sozinho. Nesse momento, um grupo de macacos topeira aparece correndo em direção ao grupo. Os monstros atacam, mas Rin os repele com uma sequência de chutes e golpes rápidos e começa a explicar o básico do jogo. Ela diz que todos os jogadores recebem um item exclusivo chamado Item Buster, que funciona como sua arma principal. Sha mostra seu item, que é uma lâmina circular dourada chamada Olho da Tempestade. Titan exibe seu item, uma manopla elegante chamada Punho de Metal. Sha pergunta a Suigin qual é o item dele, mas Suigin responde que não é nada especial como os dos outros. Antes que a conversa continue, Rin avisa que mais monstros estão se aproximando e todos entram em combate. Em seguida, Titan acerta os inimigos com sua manopla e Rin também os ataca com sua espada, mas percebem que os ataques físicos não funcionam. Suigin também tenta lutar chutando um dos monstros contra a parede, mas nota que o dano foi nulo. Sha pergunta como irão vencer se ataques físicos não têm efeito. Rin explica que eles devem derrotar o líder, um macaco gigante de 3 olhos chamado Grande Macaco Topeira. É a magia desse chefe que está fortalecendo os outros. Sha pergunta como vão derrotar um inimigo tão forte, mas Titan avança e acerta um soco direto no chefe. Em seguida, ele o esmaga contra o chão com uma sequência de golpes e finaliza com um ataque direto que transforma o monstro em ouro. Todos observam impressionados e Sha diz que reconhece aquele movimento de algum lugar. Com o chefe derrotado, Rin passa a eliminar os monstros restantes com facilidade, como uma verdadeira mestre da espada. Sha se empolga e começa a dançar pelo campo com sua lâmina como se fosse um aro, derrotando diversos inimigos. Em pouco tempo, o grupo limpa toda a área. Suigin pergunta se isso significa que passaram no curso. Sha reclama dizendo que gostaria de receber mais ordens de Rin, mas Rin afirma que para concluir o treinamento eles precisam derrotá-la. Rin lança várias adagas contra o grupo, mas Suigin desvia com facilidade, e Titan invoca uma criatura para bloquear o ataque. Sha se surpreende e diz que gastou 500 mil ienes de mesada no jogo e mesmo assim não conseguiu comprar um familiar. Ele pergunta a Titan se foi caçando monstros que conseguiu acumular o suficiente, mas Titan o ignora como sempre. Sha se vira para Suigin e diz que por estar sempre fazendo bicos, ele provavelmente não teve como investir dinheiro no jogo. Depois de zombar sem querer, Sha explica que sua família é rica e que vai continuar colocando dinheiro no jogo para ficar mais forte e proteger Suigin também. Rin então pede que ele pare de falar e retire a faca da própria cabeça. Sha olha pra cima, percebe que foi atingido, cai no chão e começa a delirar dizendo que agora carrega o DNA dela por ter sido acertado com um item pessoal. Em seguida, Rin se volta pra Suigin e usa um de seus olhos especiais para analisar o item dele, pedindo que ele mostre como funciona. Suigin diz que não é nada demais. Nesse momento, Titan tenta atacar Rin de surpresa, mas ela desvia e recua, convocando sua espada e se preparando para lutar. Eles começam a se enfrentar com velocidade e poder, voando pelo céu em meio aos golpes. Suigin então se levanta e avisa Titan que ele não conseguirá vencer Rin, pois ela é invencível. Titan se irrita e responde que ele é o invencível e retoma o combate. Suigin, por sua vez, usa a habilidade de Sha, torna-se invisível e voa pelo céu procurando algo. Ele encontra um carrinho de mina escondido e descobre a verdadeira identidade da instrutora Rin, que na verdade é uma criança mais nova chamada Furin. Sua habilidade se chama Miragem Isca e permite que ela crie um clone que copia sua aparência. Suigin conclui isso porque durante a batalha Rin atacou Sha de um ângulo fora de sua linha de visão, o que indicava que a verdadeira Furin observava à distância. Ele avisa Titan e com isso conclui o curso para iniciantes e desbloqueia um recurso de cartas de aliados. Furin explica que com essas cartas eles podem formar grupos com outras pessoas e ver seus status. Ela pergunta quem Suigin realmente é, afirmando que não acredita que ele seja apenas um novato com uma criatura tão poderosa e tanto conhecimento de jogo. Suigin diz que talvez conte mais tarde e começa a se afastar. Titan então salta e o ataca com um punho, dizendo que também quer saber o quão forte ele realmente é. Suigin então desvia do ataque e foge com Furin para dentro de um prédio distante, onde ele pergunta por que ela não está lutando. Furin explica que após usar sua habilidade de miragem ilusória, ela precisa de um tempo antes de conseguir lutar novamente. Em seguida, ela pergunta por que ele a ajudou a escapar. Suigin diz que quer formar uma equipe com ela, mas ela o acusa de ser um espertinho por tentar formar time com uma garota jovem como ela. Ele propõe uma aposta dizendo
dizendo que se derrotar Titan lá fora ela deverá se juntar ao grupo deles, selando a promessa com um aperto de dedo mindinho. Logo depois Titan arromba o prédio e os lança pra fora com um golpe de seu enorme punho metálico. Ele decide entrar em modo furioso, mas Suigin o impede ativando sua técnica e usando a habilidade de Sha, o Homem do Vento. Com isso ele controla o vento e cria camuflagem com folhas, combinando isso com sua velocidade, capacidade de voo e invisibilidade. Ele engana Titan fazendo parecer que está sendo atacado no ar, enquanto na verdade realiza um corte na perna dele. Titan fica furioso e tenta revidar, mas logo se sente exausto e cai de joelhos. Suigin o encoraja a se render e acabar com aquela luta inútil, mas Titan responde que nunca se renderá a um fracassado como ele. Então Titan ativa a técnica suprema de sua arma, a lâmina de Tabuton, que transforma seu punho metálico em um carro esportivo de luxo. Ele carrega o veículo com 100 milhões de ienes e decide atropelar Suigin com ele. Suigin aceita o desafio e se coloca à frente de Furin como escudo, e diz que ele pode tentar. Titan acelera diretamente contra Suigin, mas ao atingi-lo sente como se tivesse colidido com uma montanha. O carro ricocheteia com impacto e é lançado para o alto. Furin relembra que naquele mundo o poder financeiro é a força máxima, e que alguém com menos dinheiro jamais pode derrotar alguém mais rico assim. Ela começa a se perguntar quem Suigin realmente é, e como ele tem tanto dinheiro a ponto de suportar o impacto de 100 milhões sem sofrer nada. Suigin responde que não pode contar isso, mas afirma que Titan perdeu toda a sua riqueza e será forçado a se desconectar, tendo sua conta apagada. Eles então percebem que o carro carregado sem dono está prestes a explodir como uma bomba. Suigin cobre Furin com seu corpo, e quando abrem os olhos percebem que estão sob um carrinho de mina virado. Suigin comenta que a habilidade de Furin de identificar itens é muito útil e que adoraria tê-la na equipe. Ele diz que vai colocar seu e-mail no CABI dela, mas ela responde que já tem muitos e-mails e que ele deveria lhe dar outra coisa. Nesse momento, uma investigadora enviada pelas autoridades digitais, a colecionadora, surge do subsolo e os derruba para fora do carrinho de mina. Ela aparece e diz que estava se perguntando se Suigin faria o curso para iniciantes ou não, mas que não esperava encontrá-lo de papinho com uma jovem escondido debaixo de um carrinho de mina. Suigin se levanta e começa a se aproximar, dizendo que também tem perguntas para ela. Furin o alerta para ter cuidado, pois usou seu olho de análise para escanear a colecionadora e percebeu que normalmente um jogador com um totem divino tem uma chama azul ao redor do corpo, mas ela possui 10 dessas. Ela então explica que a única jogadora conhecida com esse tipo de habilidade é justamente a colecionadora, uma das 5 bilionárias do jogo. Suigin segura seu cachecol e pergunta o que uma bilionária está fazendo ali. A colecionadora então dispara uma bala especial contra Furin, transformando-a em uma boneca e colocando-a para dormir por alguns minutos. Ela afirma que queria conversar com Suigin em particular, por isso fez aquilo. Em seguida dispara uma bala monstruosa que entra pela boca de Suigin e vai parar em seu estômago. Ela explica que essa criatura é chamada de Dragão Salsicha e que será a chave para ele salvar Ria. Ele pergunta se ela sabe onde Ria tá e a colecionadora responde que ele não deve acreditar em nada do que Temujin disser. Ela orienta que Suigin o use para entrar na base dos totens, pois o Dragão Salsicha revelará o paradeiro exato de Ria quando ele estiver lá dentro. Depois disso, a colecionadora entra em sua carruagem e parte. Suigin ainda pergunta onde Temujin está, mas ela responde que ele não deve se preocupar, pois Temujin irá até ele. Logo depois, ela elimina um assassino dos totens que estava seguindo Suigin de longe. Rin volta à consciência e Suigin explica tudo o que aconteceu. Ele então se aproxima do assassino e pergunta onde Temujin está. Quando o homem o ignora, Suigin usa sua habilidade do vento e se move rapidamente como um raio, ultrapassando-o. O assassino responde que não tem ordens para conversar com ele e tenta se afastar, mas quando Suigin tenta persegui-lo, o homem contra-ataca com precisão e velocidade usando 2 lâminas. Suigin acredita que o golpe será impossível de evitar, mas Rin salta para protegê-lo. O assassino ativa uma técnica de velocidade extrema e desaparece da visão dos dois. Suigin pergunta por que Rin o ajudou, e ela responde que não deixaria um membro de sua equipe morrer daquela forma. Suigin fica emocionado com isso. Logo em seguida, o assassino retorna, se movimenta ao redor deles com velocidade absurda e os ataca várias vezes. Depois ele chuta Rin para longe, mas Suigin a salva usando sua própria velocidade. Eles percebem um número 32 escrito em suas mãos como um contador digital. Eles deduzem que é a quantidade de vezes que foram cortados e que algo deve acontecer quando esse número for alcançado. Apesar disso, Suigin avança sem pensar e é atingido mais uma vez, o que provoca sua expulsão forçada do jogo. O assassino então lança uma de suas lâminas contra Rin, mas ela bloqueia com sua arma. Mesmo assim, o bloqueio conta como mais um corte e ela também é desconectada automaticamente. Os dois precisam agora aguardar 24 horas antes de poderem entrar novamente. Fora do jogo, Suigin recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele acredita que seja Rin, mas quem fala é Temujin. Ele diz que se Suigin ainda quer salvar Ria, deve obedecer suas instruções. Enquanto
Enquanto isso, no prédio corporativo da GGC ocorre uma reunião secreta entre os líderes da organização que administra o jogo, a Precious. Eles concluem que a recepção ao jogo foi positiva e que estão prontos para avançar ao estágio final, superando o ponto zero. Com Dark Tiger, um dos 5 bilionários do jogo, liderando o grupo, a Precious se tornou a organização mais influente. Ele conta com 16 oficiais superiores cujos ativos combinados ultrapassam 2 bilhões de ienes. Esses líderes informam a Dark Tiger que os preparativos para a conquista do estágio 0 estão concluídos. Ele pergunta sobre o festival que acontecerá no estágio 18 no dia seguinte. Os líderes informam que já enviaram anéis de transporte por e-mail para todos os jogadores. Porém, relata uma preocupação, pois o contador de guardiões de tumba aumentou de 0 para 1, o que significa que surgiu um novo guardião. Ao ouvir isso, Dark Tiger ordena que esse guardião seja encontrado e eliminado a qualquer custo. Enquanto isso, na ligação, Temujin diz a Suigin que está mantendo Ria como refém e que ele não precisa se preocupar com a segurança dela por enquanto. Ele avisa que o festival acontecerá no estágio 18 e será voltado para jogadores que completaram todos os estágios anteriores. Esse festival também servirá como etapa preparatória para a conquista do estágio 0. Para isso, Suigin deverá encontrar um jogador chamado Nishikaze. Suigin pergunta como irá reconhecê-lo, e Temujin responde que ele saberá quando chegar a hora. Em seguida, ele encerra a ligação, deixando Suigin novamente com mais perguntas do que respostas. Na manhã seguinte, Suigin acorda e percebe um grupo de garotos reunidos em frente ao dormitório masculino, todos olhando para uma garota. Ele se pergunta o que estava acontecendo e se estavam apenas flertando com ela, mas logo descobre que a garota é ninguém menos que Rin. Quando ela o chama pedindo ajuda, todos os outros garotos voltam os olhares para Suigin, demonstrando inveja e o chamando de sortudo, traidor e outros nomes, lançando olhares de ódio enquanto ele a leva dali. Suigin a leva até o café da academia, onde os dois conversam sobre a formação recente do time. Rin faz um pedido enorme de comida, acumulando uma conta de cerca de 20 mil ienes, e olha para Suigin, que demonstra preocupação com o valor, apesar de ele ser um jogador com 10 bilhões de ienes em conta. Nesse momento, alguns valentões entram no local e zombam dele por ter deixado Ria por alguém de nível inferior, chamando os dois de pobres. Rin se levanta e afirma que ele vale mais de 100 milhões dentro do Grave Buster e exige que eles parem de incomodá-lo. Nessa hora, Suigin pensa que, embora isso seja verdade dentro do jogo, todo esse dinheiro não vale nada na vida real. Mas então ele descobre que pode usar a moeda digital do jogo para pagar pela comida no café da academia. Isso surpreende completamente. Ele usa seu CBay para pagar a conta e a garçonete revela que não pode nem pronunciar o valor total da conta bancária dele, pois é maior do que o sistema consegue exibir. Depois de alimentar seu estômago vazio com 2 potes de ramen instantâneo, ele leva a Rin de volta ao seu quarto, sendo alvo de ainda mais olhares de ódio no caminho, e até chamando a atenção de agentes que o observam. Dentro do quarto, Suigin conta a Rin que seu objetivo é salvar uma garota chamada Ria, que foi sequestrada por Temujin, membro dos Totens. Rin diz que vai ajudá-lo como parte de sua equipe, e os dois entram juntos no jogo. Eles aparecem no estágio 10, onde há 2 arenas principais e uma multidão reunida. Rin comenta que em breve um evento vai começar ali, e que esse é um dos pontos centrais para anúncios importantes. Os dois se sentam em uma taverna, onde Rin volta a pedir muita comida como se estivesse tentando vencer um campeonato de comilança. Enquanto isso, Suigin escuta conversas sobre o surgimento de um novo bilionário dentro do jogo, alguém que estaria enfrentando tanto a Precious quanto os Totens. Suigin começa a pensar que estão falando dele. Ele sente que está no mesmo nível dos maiores jogadores e cogita revelar sua identidade como o 6º bilionário do jogo. Mas os jogadores que falavam sobre isso se levantam e caminham em direção à saída, completamente ignorando Suigin. Lá fora, os dois veem uma revoada de pombos sobrevoando os jogadores e soltando anéis dourados. Esses anéis são na verdade portais de transporte para o estágio 18, onde acontecerá o festival. Assim que todos recebem os anéis, são transportados imediatamente. Suigin e Rin também decidem ir e em um instante chegam ao novo estágio. Do outro lado, Dark Tiger está sentado em seu trono e dá início à conquista do estágio 18. Ele pretende usar os jogadores mais fracos como escudo de carne para limpar o caminho até o guardião-chefe do estágio. Ele observa tudo de cima com arrogância enquanto os monstros do estágio começam a massacrar os jogadores. Em seguida, ele ordena que seu oficial Bashida acabe com os inimigos menores rapidamente. Bashida utiliza uma combinação de corrente elétrica com sua espada e elimina todos os monstros de uma vez, deixando todos impressionados. Com os monstros pequenos derrotados, o estágio invoca o guardião-chefe, um poderoso homomante chamado Aslan. À distância, o assassino mascarado de antes observa a batalha ao lado de uma garota de cabelo roxo. Ela é Nishikaze e ambos receberam ordens de Temujin para aguardar a chegada do último guardião. No campo de batalha, os jogadores se unem contra Aslan e conseguem destruir um dos braços dele rapidamente. No entanto, Aslan começa a se regenerar como um vampiro, reformando o braço a partir do sangue ao redor. Enquanto isso, Suigin observa tudo de cima de um pilar até que percebe uma rachadura no espaço logo acima.
Ele se vira para investigar e acaba levando um golpe direto no rosto vindo de Nishikaze. Suigin pergunta o que há de errado com ela e Nishikaze responde que recebeu ordens para esperar por ele, mas ficou entediada e resolveu agir. Rin alerta que Nishikaze é muito forte e Suigin percebe que essa é a mesma pessoa que Temujin mencionou. Ele pergunta o motivo do sequestro de Ria, mas Nishikaze diz que não se importa com isso e afirma que ele também irá gostar de encontrá-la. Então ela ativa uma habilidade e cria um espelho que se conecta diretamente ao quarto de Ria. Suigin consegue vê-la, embora não possa falar com ela, e Ria também não pode vê-lo. Mesmo assim, ele fica feliz ao saber que ela está bem. De repente, Nishikaze o ataca sem aviso, mas ele consegue recuar a tempo. Ela explica que seu chefe disse que ele era forte e ela queria confirmar. Nishikaze ativa sua habilidade de análise e examina o item Buster de Suigin, confirmando que é a onda de Rikuyuki. Enquanto isso, Aslan se diverte eliminando jogadores como se fossem meros NPCs, matando-os como dano colateral. Ele invoca uma legião de mosquitos de sangue que atacam todos os jogadores. Depois de matar vários deles, Aslan transforma os corpos em sangue e absorve a essência de cada um usando sua almomancia para se tornar ainda mais forte. Nesse momento, ele nota uma luz vermelha brilhando sobre um pilar e salta até lá, dizendo que finalmente encontrou a onda e o sangue que esperava. Ele encara Suigin e aponta seu cajado para o rosto dele e diz que recebeu ordens para segui-lo. O cajado se transforma em uma pequena chave que Aslan entrega a Suigin, explicando que ela é a chave para o estágio 0, mas que antes ele precisará passar por um último teste. Aslan reúne todo o sangue à sua volta e assume sua forma final, conhecida como Buda Sangrento. Ele mostra um ponto vital em seu corpo e pergunta se Suigin consegue identificar o que aquilo representa. Suigin quer saber se é um ponto fraco e Aslan confirma, dizendo que esse é o único lugar capaz de destruí-lo. No entanto, também é onde está selada a última memória de seu avô. Quando Suigin vencer a batalha, ele recuperará essas memórias e poderá seguir para o estágio 0. Suigin aceita o desafio e ativa seu cachecol de corvo e Nishikaze explica que o item Buster dele concede 7 gemas, cada uma com um poder diferente. As gemas são sorteadas de forma aleatória a cada ativação, e ela ainda não sabe o que cada uma faz. E a primeira gema azul permite copiar a habilidade do primeiro inimigo derrotado. Suigin deseja obter uma gema poderosa e quando a gema vermelha é ativada, ele se anima. Aslan pede para ver o verdadeiro poder do item Buster de Suigin e o atinge com um golpe forte, lançando-o ao chão. Nishikaze foge junto com Rin, e então é revelado que Suigin bloqueou o ataque com uma espada chamada Lâmina do Corvo. Aslan diz que espadas não são eficazes contra seu corpo regenerativo, mas Suigin revela que essa espada é uma lâmina que triplica a velocidade de quem a empunha e possui uma lâmina extremamente afiada. Suigin rapidamente desfere um corte e lança Aslan em uma piscina de sangue. Do alto, observa que ele está tentando se regenerar novamente ao absorver o sangue do ambiente, e decide finalizá-lo antes que isso aconteça. Ele salta com um ataque cortante, mas Aslan bloqueia e o repele, ficando ainda mais poderoso. Aslan cresce mais braços e assume uma forma monstruosa. Ele começa a disparar rajadas de energia com as mãos, e Suigin tenta reagir, mas acaba levando um golpe devastador que o lança para longe e quebra sua espada no processo. Logo em seguida, Aslan revela um símbolo de lótus em cima da própria cabeça e explica que se em 80 segundos ele não conseguir recuperar o núcleo, todo o sangue dentro do corpo dele vai explodir, causando sua morte. Suigin observa sua espada e percebe que uma fumaça especial está saindo dela. Ele identifica que aquilo é oxigênio concentrado e decide espalhá-lo por todo o campo de batalha, o que acaba oferecendo um aumento temporário de atributos para todos os outros jogadores que estavam por perto. Com isso, ele os atrai para atacarem Aslan, mesmo sabendo que todos serão derrotados. Mas isso fazia parte do plano. Suigin força Aslan a usar seu ataque supremo, Dragão de Plasma, e assim que os 80 segundos se completam, ele obriga a absorver o sangue de todos os jogadores derrotados. No entanto, ao invés de se curar, o corpo de Aslan entra em colapso e explode em uma poça de sangue oxidado. Suigin revela que usou um pouco de química para envenenar o guardião, transformando o oxigênio do corpo dele em ozônio, impedindo sua regeneração por um bom tempo. Em seguida, Suigin coleta o núcleo de Aslan e pergunta como usá-lo. Aslan diz que ele deve levá-lo até o estágio 0 e que lá tudo ficará claro. Ao redor, todos os jogadores observam Suigin com admiração por ter vencido Aslan sozinho e começam a comentar que ele deve ser um dos bilionários também. Enquanto os boatos se espalham, um grupo de homens mascarados aparece de repente e se apresenta como Silverbacks. Esse grupo é formado por milionários que respondem a um líder com mais de 100 milhões em ativos. Eles exigem que Suigin entregue o núcleo e vá embora ou será espancado e deixado nu. Suigin responde que eles devem calar suas bocas fedorentas e voltar no próximo mês para tentar a sorte de novo. O grupo se irrita e ativa suas barras de ativos, mostrando que todos têm mais de 1 milhão em patrimônio, sendo que o líder do grupo exibe mais de 5 milhões de ienes.
Eles começam a exibir seus números de forma espalhafatosa, mas Suigin comenta que aquilo é pouco. Então ele tira sua própria barra e surpreende a todos ao mostrar que é mesmo um bilionário. Depois disso ele caminha até a entrada do estágio 0. Aslan informa que apenas ele pode passar a partir dali, e então Nishikaze e Rin ficam para trás. Quando Suigin atravessa o portal, ele se vê diante de uma árvore de bordo e sente uma nostalgia forte. Ele reconhece aquele lugar como sendo onde costumava ir com o avô. Em seguida ele pergunta a Aslan qual o método para desbloquear suas memórias. Aslan orienta que ele coma o núcleo em forma de fruta. Ao fazer isso, Suigin começa a ter flashbacks da infância quando o avô ofereceu Ria para um ritual de selamento e drenou todos os poderes verdadeiros dela. O avô explicou que ela não lembraria de nada do passado, o que também a libertaria da maldição. Para protegê-los, ele também selou as memórias de Suigin, usando a fruta para isso. Em seguida, ele usou o próprio sangue para criar um guardião que protegeria a chave daquele local. Esse guardião era Aslan. Quando os flashbacks terminam, Aslan parabeniza Suigin por se tornar o último guardião e afirma que sua missão chegou ao fim, podendo agora descansar em paz. Antes de partir, ele presenteia Suigin com novos equipamentos e permite que ele saia. Do outro lado, os membros dos Silverbacks entram em contato com o líder, que é o homem com mais de 100 milhões em ativos, e relatam a aparição de um bilionário. O líder ordena que eles escondam a ligação dele com a Precious e então dispara contra Suigin usando uma habilidade de disparo de canhão com alcance total do mapa. Todos observam o ataque voando em direção à entrada e percebem que se trata de algo extremamente poderoso, além de qualquer medição comum. O ataque avança na direção de Rin e Nishikaze, mas nesse momento Suigin sai do portal e bloqueia o golpe com uma das mãos. Ele explica que seu novo equipamento fez com que os pontos de vida dele se tornassem equivalentes à soma de todos os jogadores daquele estágio e comenta que o ataque foi mesmo forte, pois conseguiu retirar 1/5 da sua vida total. Depois disso, Suigin pede a Nishikaze para falar com Ria. Ele transmite uma mensagem pedindo que ela espere por ele e promete que, dentro de alguns dias, tudo voltará ao normal. Enquanto isso, Silicon está ao lado de Ria e comenta que em 5 dias o estágio 0 será ativado. Se tudo der certo, ele a transferirá para Suigin como prometido. Nishikaze então informa que levará Suigin até Temujin, e eles começam a caminhar em direção ao portal dela. Mas o líder dos Silverbacks, conhecido como Monkey, surge repentinamente e começa a atacar os jogadores do local. Ele chama pelo 6º bilionário, ameaçando matar todos os jogadores comuns em nome dele, e invoca um grande macaco dourado para esmagar todos no chão. Sentindo culpa, Suigin decide descer para enfrentá-lo, mas Monkey o prende em uma posição e prepara um disparo extremamente forte. Antes que o ataque seja liberado, o homem mascarado dos totens aparece e altera a trajetória do golpe ao atingir o braço de Monkey, salvando Suigin. Em seguida, ele se aproxima e o cura usando o título de médico. Nishikaze explica que ele se chama Purple e é um dos membros mais fortes dos totens. Monkey se empolga com a presença de adversários fortes e inicia uma batalha contra todos eles. Ele revela que está entre os melhores jogadores que estão prestes a se tornarem bilionários e mostra que seus ativos somam quase 1 bilhão de ienes. Ele começa a disparar com uma metralhadora, mas 2 outros membros dos totens surgem e criam uma barreira feita de gelo e madeira para conter os ataques. Dentro da proteção, Suigin pergunta se Monkey não poderia se tornar bilionário apenas derrotando um pequeno monstro para conseguir mais uma moeda. Eles explicam que em Grave Boster os ativos são limitados a um valor pouco abaixo de 1 bilhão. Para romper esse limite é preciso obter um título chamado Estrela Solitária, algo extremamente raro e com condições desconhecidas. Esses títulos surgem de forma aleatória. No caso de Purple, ele recebeu o título de médico após fabricar mais de 10.000 poções de cura. Já o Mago da Madeira conseguiu seu título ao dominar todos os elementos mágicos do jogo. Eles então explicam que ao se tornar bilionário, o jogador pode criar uma regra única para seu personagem. Um exemplo disso é o colecionador, que pode ter mais de 10 itens Buster. Suigin lembra que recebeu seu título ao se tornar o último guardião do túmulo, graças ao Seabei deixado por seu avô, mas ainda não sabe qual é sua habilidade especial. Eles comentam que atualmente há 10 jogadores próximos de se tornarem bilionários e que Monkey é um dos principais entre eles, tendo alcançado esse status já no primeiro ano do BIA fechado. Desde então ele tem tentado conseguir o título de Estrela Solitária, eliminando milhões de jogadores em busca disso. Em resumo, ele é um macaco obcecado por batalha. Suigin diz que mesmo sabendo disso, não pode ficar parado deixando Monkey agir como quiser, pois precisa salvar Ria. De acordo com o contrato feito com os totens e seu avô, ele deve agir como o último guardião do túmulo, proteger o estágio 0 de qualquer tentativa de conquista, já que todos os outros jogadores, inclusive a Precious, tentarão vencê-lo.
E assim ele ativa sua habilidade e desta vez ele recebe a gema roxa que lhe dá super velocidade por meio da própria sombra e um poder ocular com um supercomputador integrado ao cérebro. Com essas vantagens ele salva todos dentro da barreira e se prepara para lutar contra Monk, mas Nishikaze interrompe e diz a Monk que se ele está procurando alguém realmente forte para lutar, ela pode apresentá-lo ao chefe dela, Temujin, que também é um dos 6 bilionários. Monk fica animado com a proposta e responde a Suigin que não tem intenção de ofendê-lo, mas que derrotar Temujin por também controlar os totens seria ainda mais recompensador. Com isso todos decidem seguir juntos em direção à base dos totens para encontrar Temujin. E assim encerramos a primeira e a segunda temporada dessa história. Se inscreva no canal para mais vídeos e deixa o like se você gostou.